aí, uma ótima tarde para você que tá ligado comigo aqui na SBR, agora 12h42, tá começando mais uma edição do SBR Esportes para você nesta sexta-feira, hoje dia 26 de junho de 2026, uma sexta-feira um pouco fria, aqui em São Paulo, saindo um solzinho, esboçando um sol aqui pelo menos pela região da Zona Oeste, mas ainda assim bastante frio por todo o estado de São Paulo. E já estamos na expectativa da segunda-feira, né? Nem do final de semana, hein? Segunda-feira tem Brasil na Copa, muita gente vai emendar aí o final de semana, né? Tem muita gente que não vai trabalhar na segunda-feira, até porque o jogo do Brasil é às 14h e agora a gente já sabe quem que é o adversário. O Brasil vai enfrentar o Japão na fase de 16avos, a segunda fase da Copa do Mundo. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa edição do SBR Esportes. E você é o meu convidado. Então, participe aí comigo, mande sua mensagem no 1438796039. 1438796039 é o WhatsApp da SBR. Quer acompanhar o programa também pelo YouTube? Vai lá, é só você procurar o meu canal, Alex Silva Narra, procura lá, você chega junto com a gente, acompanha aqui também com imagem a nossa transmissão no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá para você acompanhar o SBR Esportes, participar também no chat. A gente vai fazendo essa integração bem legal, falando muito sobre seleção brasileira, falando bastante sobre Copa do Mundo. Esse é o assunto, não tem como fugir disso. Ah, Alex, vamos falar de outra coisa sobre esporte? Em outro momento. Agora é Copa do Mundo, já preparação para segunda-feira, a seleção brasileira precisando dessa vitória para seguir em frente no torneio. E eu quero saber de você o seguinte, Brasil é favorito contra o Japão? É ou não é? Manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp que eu quero saber a sua opinião. Em 1438796039 é o WhatsApp aqui da SBR. Vou te falar, vai ser jogo duro, hein? Eu falei pra você ontem, vai na minha que o adversário do Brasil ia sair do jogo entre Japão e Suécia. Foi o que eu fiz, assisti o jogo do Japão contra a seleção sueca, um jogo dificílimo para as duas equipes, o Japão em alguns momentos melhor, em outros momentos a Suécia melhor também, e a gente vai falar um pouco sobre o que o Brasil deve enfrentar na próxima fase dessa Copa do Mundo. Agora, 12h44, fique ligado com a gente, tá só começando o SBR Esportes para você. Falar que é sempre um prazer enorme ter você aqui no SBR Esportes, em 92.1 FM, também por todas as nossas plataformas, pelo nosso canal no YouTube, também pelo site, portalsbr.com.br, pelos aplicativos que você ouve aí a rádio, né, no Radiosnet, outros aplicativos, outras plataformas que tem aí também a SBR, sempre é um prazer enorme ter você junto com a gente, então. Olha, eu realmente fico muito feliz de ter você aqui na nossa audiência, então participe, mande aí a sua mensagem no 1438796039, esse é o WhatsApp aqui da SBR, eu quero saber a sua opinião sobre a seleção brasileira. Vamos começar então falando de Brasil, rapidamente, até porque não são muitas informações em um primeiro momento, né? O Brasil venceu a Escócia por 3-0 na última quarta-feira. Depois do jogo, o elenco da seleção ganhou um descanso no dia de ontem, né? Os caras ganharam um dia de folga e a seleção volta a treinar hoje. O treinamento, se não começou, tá para começar, viu, gente? O treinamento acontece nesse período normalmente. Tô tentando acompanhar alguns canais aqui para saber se eles vão conseguir fazer imagens, porque normalmente, pelo menos, os primeiros 15 minutos são abertos para a imprensa, né, para eles poderem divulgar algumas imagens e tudo mais. Até o momento não consegui ver nenhum canal acompanhando para ter uma novidade, para a gente saber se terá alguma coisa diferente para o jogo da segunda-feira. Entretanto, falando assim, com base no fato de que não temos nenhum jogador suspenso, não temos nenhum jogador machucado, nenhuma lesão nova, nem nada do tipo, então eu imagino que o time vai ser o mesmo. Não acho que o Ancelotti vai mudar o time para esse jogo. Acho que finalmente ele vai repetir uma escalação, porque desde que ele começou na seleção brasileira, ele não repetiu nenhuma escalação, não repetiu nenhum time de uma partida para outra no comando da seleção. Acho que dessa vez o italiano vai sim manter o time. Acho que ele conseguiu achar o time que ele precisava. Ele conseguiu aí encaixar o time. Contra a Escócia o time jogou bem, o time conseguiu ser ofensivo, criar oportunidades,
teve em alguns momentos ali muita presença no meio de campo e no campo de ataque, atacando muitas vezes com muitos jogadores no campo de ataque. Quando teve que se defendeu bem, teve um probleminha ou outro ali. Eu já disse ontem que a bola aérea é um problema da seleção brasileira, eu ainda acho que é uma coisa que tem que ser corrigida, foi a forma como a Escócia conseguiu chegar no jogo da última quarta-feira, e aí vamos ver se o Ancelotti vai trabalhar isso durante esse período de treinamentos que o Brasil vai ter até o jogo da próxima segunda-feira em Houston. E o fato de ter avançado em primeiro ajudou bastante a seleção na questão de logística, né? Pelo fato do Brasil estar instalado em Nova Jersey, né, lá nos Estados Unidos, facilita muito mais você ir para Houston na segunda-feira do que ir para o México na próxima segunda, que é o que vai acontecer com o Marrocos. O Marrocos classificou na segunda colocação do grupo do Brasil, o grupo C, vai jogar contra a Holanda lá no México. Já o Brasil não, o Brasil fica nos Estados Unidos, uma logística muito mais tranquila, vai conseguir se manter ali em Nova Jersey e não vai precisar fazer aquele time itinerante, né? Que vai para um lado, vai para outro, faz várias bases. Não, a seleção brasileira vai manter a sua base em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, por conta dessa logística para ficar mais fácil. O time está bem ambientado lá, é um hotel que facilita ali a situação para a seleção brasileira, também um centro de treinamento bem legal, então fica mais fácil aí a situação da seleção. Então, por isso que ter classificado em primeiro era um objetivo do Brasil, ficou mais fácil. Ficou bem mais tranquilo a situação com isso, né? Com a possibilidade de jogar nos Estados Unidos na próxima segunda-feira. E o adversário vai ser a seleção do Japão. E eu vou falar para vocês que não dá para imaginar que vai ser um jogo fácil. A seleção japonesa é uma seleção forte, é uma seleção que tem um conjunto muito bem ajustado, muito bem azeitado, muito bem organizado, esse time do Japão, viu? Eu tava assistindo o jogo ontem contra a Suécia, ainda é um time que tem dificuldades, isso é normal, acho que faz parte, mas muito diferente do que era o Japão anos atrás, do que era o Japão em outras edições de Copa. Antigamente, o Japão, em outras edições de Copa, vamos falar a verdade, o Japão era saco de pancada dos grupos. Quem tinha o Japão no grupo já contava mais ou menos com 3 pontos na conta, porque era uma seleção ainda muito ingênua no futebol, era uma seleção que estava ali se construindo ao longo daquele tempo. Levaram muitas pessoas para lá, né? A gente teve o Zico, por exemplo, que foi técnico do Japão anos e anos atrás. Então, assim, era uma seleção que não tinha uma qualidade muito grande e também não tinha jogadores atuando em outras ligas, em grandes ligas do futebol europeu ou, enfim, outras ligas do futebol mundial, né? Em grandes ligas do futebol mundial. E agora já é uma situação diferente. Você pega o time do Japão, você não vai ver nomes necessariamente conhecidos da seleção japonesa. Você não vai falar, lembrei um cara aqui que joga, sei lá, é um dos principais jogadores de um determinado time. Não tem dentro dessa seleção japonesa. Você não vê um cara assim, fala, pô, baita craque. Não tem, mas é um time que é muito bem ajustado e muito bem treinado pelo Moriyasu, né? O Hajime Moriyasu, que é o técnico da seleção japonesa. Um time extremamente organizado, um time em que os caras eles sabem o que cada um vai fazer, sabem onde cada um vai estar. E assim, cara, é um time que vai ganhando aos poucos dentro dessa preparação que o Japão vai tendo ao longo dos últimos tempos, vem tendo ao longo dos últimos tempos. É um time que vai ganhando um pouco mais de malícia, é um time que vai ganhando um pouco mais de experiência, vai ficando um pouco mais cascudo também essa seleção japonesa. Eu tava no jogo ontem contra a Suécia, em alguns momentos a defesa do Japão tava batendo mesmo. A dupla de zaga do Japão, principalmente o Taniguchi, que é um dos zagueiros que jogou ontem, né? Não dá pra falar que é o zagueiro porque o Moriyasu ele muda bastante o time, mas o Taniguchi que jogou ontem, ele tava descendo a lenha no ataque da Suécia. Quando precisava, tava dando porrada, quando precisava, tava chegando junto na marcação. É um time bem diferente do que a gente se acostumou a ver da seleção japonesa, que era uma seleção que era um pouco mais ingênua, não chegava tão forte na marcação, era
era um time sempre de muita correria, isso continua, mas ainda não era esse time que tinha essa malícia do futebol, essa malandragem do futebol. E hoje a seleção japonesa tem isso. E a seleção brasileira vai ter que saber lidar com esse tipo de situação. Vai ser um time que vai, quando vai precisar chegar junto, quando vai precisar bater, os caras vão chegar. É totalmente diferente do que já foi um dia. A gente vê, por exemplo, a seleção da Suécia no jogo de ontem, em muitos momentos, tentava sair com a bola no seu campo de defesa. Quando o cara que ia receber o passe vinha a bola para ele, ele tava de costas para marcação, juntava já dois do Japão para pressionar essa saída da Suécia e recuperar a bola. Era isso que os caras faziam, os caras com uma marcação encaixadinha. E se você for ver o gol do Japão, que foi o gol marcado pelo Maeda, o Daizen Maeda, um golaço, troca de passes rápidas, cada um sabendo onde o outro jogador tava, sabe, organizado, o time extremamente organizado. Isso pra mim ficou muito claro com relação à seleção japonesa. Os caras, eles meio que se conhecem dentro das rotas do campo. Eles sabem onde cada um vai estar. E foi muito legal de ver a seleção japonesa jogando ontem. Porém, é um time que tem algumas falhas defensivas. Isso é uma coisa também pra gente falar, pra gente já elucidar por onde o Brasil pode explorar essa seleção japonesa. É um time que em alguns momentos deu espaço, quando tava na frente do jogo, a Suécia sobe o time, vai pra cima, pressiona e cria boas oportunidades, obriga o goleiro Zion Suzuki a trabalhar, e trabalhar bastante, fez algumas grandes defesas. Foi um jogo bem legal de se assistir ontem, o Japão e Suécia, e pra mim deixou claro que o Brasil não vai enfrentar qualquer time. Não é a mesma coisa. A única partida que o Brasil teve contra o Japão em Copas do Mundo foi em 2006, quando o Brasil atropelou, venceu por 4-1. Não vai ser nada disso. Não espere um jogo fácil do Brasil contra o Japão. Você pode falar, é uma seleção asiática, uma seleção que não tem uma tradição gigantesca assim em Copa do Mundo, quando você fala de campeões, de times que sempre chegam. O Japão não tem isso. Mas ainda assim, é um time que vem evoluindo ciclo após ciclo, ano após ano, e hoje é um time muito bem formatado. É um time muito bem encaixado. E o próprio Moriyasu, né, ele coloca o Japão como um dos favoritos para conquistar a Copa. Não é uma situação do tipo, olha, a gente vai ver o que vai acontecer contra o Brasil. Não, os caras, eles estão confiantes. E deu pra perceber isso ontem mesmo. Time muito confiante, time muito bem, assim, um time que todo mundo sabe o que tem que fazer. É um ciclo muito bem pensado. Isso que o Japão tem alguns desfalques, né? O Minamino, por exemplo, que é um dos grandes jogadores da equipe, ou dos mais conhecidos, ficou fora por lesão. O Endo também ficou fora por lesão. São alguns dos caras que o Moriyasu não pode contar. E ele pode ter outros desfalques para a partida também, viu? Vou até pegar aqui a informação. O Japão pode ter 2 possíveis desfalques para esse jogo. O Kubo, que é o meia, que também é um dos jogadores mais conhecidos do time, e o Itakura, eles preocupam o técnico Hajime Moriyasu para essa segunda fase da Copa, né? Eles podem desfalcar a equipe por conta disso. O Itakura, na noite de ontem, ele foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra a Suécia com dores. Porém, ele saiu correndo de campo, nada indica que seja uma lesão grave. Entretanto, não dá para cravar que vai para o jogo. E o outro que pode desfalcar o time é o Kubo, né? O jogador da Real Sociedad, ele se machucou no segundo tempo da estreia da equipe contra a Holanda. Ele teve ali um choque no joelho com o jogador do time holandês e por isso acabou saindo, né? Ele saiu de cadeira de rodas do estádio, não viajou para enfrentar Tunísia e Suécia. A intenção do Japão foi de manter um dos seus principais jogadores, né, um dos jogadores mais cerebrais da equipe, focado na sua recuperação no CT. Então, pode ser que o Kubo esteja à disposição, pode ser que não por conta dessa lesão, né? O Japão que, como eu disse, teve alguns desfalques aí para essa Copa do Mundo, de 3 jogadores importantes, né? O Mitoma e o Minamino, eles se machucaram antes da convocação final, e o outro desfalque é o Endo, do Liverpool, que esse eu tava falando que teve uma lesão que não foi divulgada, né? Então, antes mesmo do corte do Endo, o Japão já não tinha um grande protagonista, né?
Também o Mitoma, o atacante do Brighton, ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa no jogo contra o Wolverhampton no final de semana anterior à convocação, por isso também o Mitoma não foi convocado. São alguns dos desfalques aí do técnico Hajime Moriyasu para esse jogo de segunda-feira. Então, se prepare, não acho que vai ser jogo fácil para a seleção. Acho que o Brasil é favorito, independente da seleção japonesa estar bem estruturada, da seleção japonesa estar bem organizada, ainda acho que assim o Brasil é favorito para o jogo. Acho que a seleção brasileira mostrou evolução nas partidas dessa Copa. Para mim é nítido uma evolução do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro, e eu espero que tenhamos uma evolução do terceiro para o quarto jogo. E vai precisar. Porque desses adversários, a seleção japonesa talvez esteja em um nível superior até do que a seleção do Marrocos, que o Brasil enfrentou na primeira fase, na primeira rodada. Então, dá para esperar um jogo muito difícil do Brasil, dá para esperar uma partida muito complicada. Entretanto, eu ainda acho que o Brasil é favorito. E não vou cair nesse discurso, do Brasil vai pegar o Japão vai passar fácil. Não, olha, sinceramente falando, com o time que o Brasil tem, não dá para ter medo de nenhum adversário. Dá para ter respeito, dá para você entender que os outros adversários talvez estejam em um momento melhor, como eu já disse aqui, casos de Argentina, de França, de Espanha, são adversários que estão em um momento melhor. Entretanto, não dá para o Brasil temer nenhum desses times. Pelos caras que tem à disposição, pelo treinador que tem, como é o Carlo Ancelotti, um cara extremamente experiente, ter medo do Japão é ridículo. Tem que respeitar os caras, tem que entender que é um time forte sim. Não pode entrar com um salto alto achando que vai passar a qualquer momento, que vai matar o jogo a qualquer momento, porque se entrar dessa forma, o Brasil cai na segunda-feira. Não pode entrar com salto alto, não. Tem que entrar com a sandalinha da humildade, jogando de uma forma organizada, jogando de uma forma em que todo mundo esteja concentrado e manter o que deu certo contra a Escócia. Pressionando em cima, marcando muito bem a equipe adversária, buscando sempre achar os espaços para construir o seu jogo. Se o Brasil jogar dessa forma e for um time muito atento na marcação, talento o time tem de sobra para resolver. O Vinícius Júnior, para mim, dá mostras claras disso. O Ryan foi muito bem no último jogo. O Paquetá também está encaixando nesse time. O Bruno Guimarães vem fazendo uma grande Copa também. Lá na defesa você tem o Douglas Santos, que tem feito uma Copa muito interessante, tem atuado muito bem. Os dois zagueiros são zagueiros de referência no futebol mundial, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então, elenco o Brasil tem para não temer o adversário e para conseguir impor o seu jogo. Só que eu também coloco aqui que não pode entrar com a soberba. Não pode entrar achando que vai resolver o jogo a qualquer momento, porque a seleção japonesa não é qualquer seleção e é um time que pode sim dificultar o jogo para o Brasil na próxima segunda-feira. Vamos aguardar então aí para ver. O treinamento está começando nesse momento, viu? Nesse momento começa o treinamento da seleção brasileira lá no CT de Columbia Park, em New Jersey, né, que é um CT lá do New York Red Bulls. E a gente vai acompanhando aqui. Se tiver alguma novidade durante o programa, a gente traz. Muito provavelmente não teremos, porque esses primeiros 15 minutos ali é mais aquecimento, é mais os caras ali trabalhando uma roda de bobinho, algo nesse sentido. Não deve ter muita parte tática do Ancelotti nesses primeiros 15 minutos. A gente deve ter alguma informação depois do fim do treino. E hoje também tem uma entrevista coletiva do Ryan. Qualquer coisa a gente atualiza aí as informações nas nossas redes sociais, no SBR Esportes também. E segue lá o SBR Bauru no Instagram, que lá a gente traz mais informações da seleção brasileira. Deixa eu trazer aqui para você também quais podem ser os destaques do Japão no jogo contra o Brasil. Aqueles caras para você ficar de olho na partida. Um deles eu já acabei até citando, que na minha opinião é o Maeda. O Maeda fez um gol muito bonito ontem, a jogada em si foi muito bem construída, né? Mas é o cara que é decisivo. Teve uma situação que foi citada ontem na transmissão na Globo, que o Maeda ele chegou a fazer dentro do campeonato escocês, né, que é onde ele joga na equipe do Celtic. Foram 7 gols marcados em 6 jogos. Ele marcou consecutivamente em 6 partidas.
Então é um cara que gosta de balançar a rede, o Maeda, viu? É um cara muito decisivo, né? E um time muito rápido. Ontem o gol do Japão sai dessa forma, inclusive um dos destaques, o Maeda acabou marcando dessa forma. O Japão que, como eu disse, né, tem uma equipe muito bem definida pelo Hajime Moriyasu. O Hajime Moriyasu ele está há 8 anos no comando da seleção e desde então ele vem construindo essa base, né? A equipe que joga com 3 zagueiros, mas não tem uma postura necessariamente defensiva, né? As bases ofensivas, elas são montadas a partir das movimentações, que são movimentações muito rápidas da seleção japonesa, com jogadores trocando posição entre si e muitas vezes um toque de bola muito rápido para finalizar as jogadas. Então essa é uma das formas que o Japão acaba jogando. E é um time que joga realmente com 3 zagueiros, mas realmente nada de ser um time defensivo. E um desses zagueiros sempre acaba ali avançando uma das linhas, né, para jogar um pouco mais no meio-campo e ajuda a construir a jogada, né, essa saída da seleção japonesa. E é um time muito coletivo, mas tem alguns destaques individuais. E um deles é o Nakamura, que foi um dos destaques dessa seleção até agora na Copa do Mundo, né, da seleção do Japão. Ele é um ponta de origem, mas ele atua como ala esquerdo nesse esquema aí do Hajime Moriyasu. Ele é o jogador do Rennes, da França, e tem essa vocação ofensiva e aparece muitas vezes como elemento surpresa ali na parte final do campo. Ele marcou um gol e deu uma assistência nos 3 primeiros jogos da Copa, e é um cara que eu vou te falar que além de ter essa vocação ofensiva, ele tá sempre ajudando na construção de jogada, viu? Ontem contra a Suécia, ele fez muito isso em alguns momentos do jogo. É um cara bastante interessante, o Nakamura. Não é o Nakamura antigo da seleção japonesa, que muita gente vai lembrar, porque a seleção japonesa teve alguns Nakamuras aí há tempos atrás. Não, é outro esse, tá? E é um cara bastante interessante pra gente ficar de olho, principalmente na marcação. E o artilheiro do time é o Eda, né, que é o centroavante titular. Ele vem da melhor temporada dele na carreira. Foram 26 gols marcados em 40 jogos pelo Feyenoord, da Holanda, um time de tradição do futebol holandês. A boa fase dele se confirmou nessa Copa do Mundo porque ele já marcou 2 gols nessa fase de grupos. Então é um cara pra gente também ficar de olho. O Eda, também o Nakamura, além desse jogo coletivo da seleção japonesa, que olha, realmente é um time que encanta quando você vê a organização dos caras dentro de campo. É um time de uma transição muitas vezes rápida, de muito toque de bola. E assim, a seleção japonesa antes não era uma seleção muito física. Hoje é. Hoje a seleção japonesa, eles têm um preparo físico muito interessante. Por isso que eu tava falando, essa questão de marcação, essa questão muitas vezes de velocidade, vem muito da parte física desse time do Japão. E é uma coisa também pra gente se atentar nisso. Você vai ver que os caras eles vão em muitos momentos buscar fazer transição rápida, vão chegar muito forte na marcação. Eu acho que o Vini, ele não vai ter uma liberdade muito grande pra trabalhar. Ele não vai ter uma liberdade muito grande para construir o seu jogo ali pelo lado esquerdo do campo. Muito provavelmente vai ter uma marcação muito forte em cima dele. Quem também deve ter uma marcação muito forte, deve sofrer uma marcação muito forte, é o Paquetá, que faz essa organização do Brasil. O Bruno Guimarães também. Então, é pra gente ficar de olho aí no que vai construir essa seleção japonesa nesse jogo de segunda-feira. Volto a dizer, acho que o Brasil é favorito, acho que se o Brasil conseguir trabalhar bem a bola, jogar entre as linhas dessa seleção do Japão, vai conseguir construir o seu jogo e vai conseguir o resultado. Mas tem que levar em consideração que tem um adversário muito forte também do outro lado. Então é pra gente ficar de olho nessa partida de segunda-feira. Vai ser um jogo interessante de se acompanhar, talvez das melhores partidas dessa fase de 16avos. Então, quero saber a sua opinião, o que você acha? Brasil é favorito? Brasil não é favorito? Manda aí a sua mensagem então no nosso WhatsApp, 14 3879 6039. Eu não quero ficar conversando sozinho aqui. Eu quero conversar com você, que tá aí do outro lado.
Você que está me ouvindo pelo portal sbr.com.br, pelo Radiosnet, também 92.1 FM, manda aí a sua mensagem, participe comigo, deixe seu recado na nossa transmissão, que a gente vai aqui conversar junto, a gente vai construir junto esse bate-papo, já projetando o que deve ser o jogo de segunda-feira entre Brasil e Japão, às 14h. Ó, horário bom para você assistir o jogo, hein? Que horário gostoso para preparar aquele churrasquinho, para chamar a galera, para ir pro boteco, para ver o jogo junto com o pessoal, ou para fazer em casa mesmo, com aqueles lanchinhos ali, separa ali aquele amendoim, um salgadinho, uma porção de frios. Para quem gosta de tomar alguma coisinha, toma alguma coisinha, para quem gosta de tomar um refrigerante, toma um refrigerante, ou separa ali a água, um suquinho, mas junta com o pessoal para assistir o jogo na segunda-feira, horário de 14h. Olha, eu achei maravilhoso. Já tô sabendo de muito lugar aí que já dispensou o pessoal do trabalho presencial, já vai trabalhar home office porque vai trabalhar só até meio-dia. Então vai ser um horário pra galera conseguir acompanhar o jogo com muita tranquilidade na segunda-feira. Eu já tô me planejando aqui. Já vou vendo pra onde que eu vou e eu quero saber de você também. Com quem você vai assistir o jogo, onde você vai assistir o jogo e qual é a sua expectativa para esse Brasil e Japão na próxima segunda-feira, hein? Manda aí, 1438796039. Deixa eu aproveitar aqui, já trazer o resultado dos jogos de ontem, os jogos de ontem dessa Copa do Mundo. Ontem nós tivemos algumas partidas, as definições dos grupos, e eu vou trazer aqui para você que está ligado comigo no SBR Esportes, que me acompanha em 92.1 FM e também por todas as nossas plataformas. Vou tentar tirar uma foto aqui para mandar para o Leonardo de Souza. Ele está precisando de um código para acessar aí, para a gente conseguir colocar o nosso WhatsApp no ar também. O Leonardo de Souza está me ajudando na técnica, tá dando todo o suporte. Aí, valeu, viu, Leozinho? Tamo junto nessa. A gente vai, como diz aquele apresentador famoso, quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai tentando organizar as coisas por aqui enquanto o programa tá rolando. Vamos então com os resultados de ontem da Copa do Mundo, as partidas que aconteceram pelo Grupo F, também pelo Grupo D e pelo Grupo E. Cara, teve um jogo do Grupo E que me quebrou inteiro naquela previsão que eu tava fazendo, que eu trouxe aqui para vocês na última quarta-feira, que é a vitória do Equador contra a Alemanha. O Equador, de virada, bateu a seleção alemã e garantiu a sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, viu? Foi um jogo bastante interessante da seleção equatoriana, o estádio estava lotado, a seleção do Equador estava ali realmente bastante empenhada pro jogo. E o técnico Sebastián Beccacece foi a loucura, né? Com o gol marcado pela seleção do Equador, que deu a vitória pro time equatoriano, né? Gol que foi marcado pelo Gonzalo Plata, o atacante do time do Flamengo, que fez o gol da vitória da equipe equatoriana. Foi uma grande partida da seleção do Equador, a Alemanha bem abaixo do que tinha apresentado nas últimas rodadas. O Sané até mostrou ali no começo de jogo que poderia fazer uma Copa diferente, não estava tão bem, fez o gol, mas vou te falar também, hein? Teve uma falta claríssima no gol da Alemanha e o VAR, ó... E o VAR dormindo no lance. Essa é que é a verdade, viu? Então, o VAR também dessa Copa do Mundo, eu vou te contar, hein? Não anularam o gol da seleção da Alemanha. O Equador foi lá, correu atrás, conseguiu o empate, fez a virada já no segundo tempo e assim chegou aos 4 pontos. O Equador, que eu achei que não ia se classificar por causa do empate contra a Curaçao, conseguiu uma vitória importante ontem e assim avança para o mata-mata da Copa do Mundo. E foi muito legal a gente ver o Sebastián Beccacece, o técnico argentino que comanda a seleção equatoriana, comemorou com todo mundo, escalou ali a arquibancada, foi lá, acho que deu um beijo na família e tudo mais. Foi uma festa muito bonita, muito emocionante do time equatoriano, que avança para a próxima fase e aguarda a conclusão dos jogos dessa fase de classificação, a fase de grupos, para saber quem vai ser o seu adversário, até porque o Equador passou na 3ª colocação. No outro jogo da chave, nós tivemos uma vitória da Costa do Marfim diante de Curaçao, que era uma situação aí
estava muito clara que ia acontecer. O time da Costa do Marfim é muito superior em relação ao time de Curaçao, era favorito no jogo, foi lá e venceu por 2-0. A Costa do Marfim, essa Costa do Marfim que conseguiu um feito que os times de Yaya Touré e Didier Drogba não conseguiram, avançar para uma próxima fase de Copa do Mundo. E não foi em terceiro colocado, não. Avançaram em segundo na chave, com a mesma pontuação da Alemanha. Então a Costa do Marfim avança para a próxima fase e vai para o mata-mata pela primeira vez na história. Nem os grandes jogadores ou os maiores jogadores da Costa do Marfim conseguiram esse feito. E agora a seleção marfinense vai então para a próxima fase da Copa do Mundo. Grande resultado ontem diante de Curaçao. A equipe venceu por 2-0. Também tivemos ontem a definição do grupo, além do grupo E, do grupo D também, que é o grupo dos Estados Unidos. O grupo dos Estados Unidos, ontem tivemos os 2 jogos que encerraram essa primeira fase. O Paraguai empatou com a Austrália em 0-0. Com esse resultado, a Austrália avança e o Paraguai fica aí na expectativa para saber se vai entre os melhores terceiros. E a Turquia bateu a seleção dos Estados Unidos por 3-2, mas para a Turquia não serviu de absolutamente nada esse resultado. A Turquia ficou na última colocação com esses 3 pontos. Seleção turca que, vou te falar, fez uma Copa muito aquém do que eu imaginava. É um time que tem nomes aí, de certa forma, interessantes. A gente pode citar, por exemplo, o Arda Güler, que é um dos jogadores do Real Madrid. Você tem Çalhanoğlu, o Yılmaz também, que é um atacante que muitas vezes se destaca no campeonato turco. Então, assim, era de se imaginar uma Turquia fazendo uma campanha melhor em um grupo com Austrália, Paraguai e Estados Unidos. E a Turquia perdeu os 2 primeiros jogos, acabou tomando uma lavada aí em uma dessas partidas, e por isso fica de fora da Copa do Mundo. Demorou demais para estrear a seleção turca e por isso fica de fora do Mundial. Ainda assim se despede com uma vitória, a vitória por 3-2 diante do time dos Estados Unidos. E o Paraguai e a Austrália, eu tava acompanhando uma parte do jogo, não consegui assistir tudo, gente, eu dormi, não dava. Realmente é um jogo que, nossa senhora, mas sonolento que é uma coisa. Porque assim, a gente tem que levar em consideração que o empate era bom para os dois. A Austrália garantiria o segundo lugar com o empate e o Paraguai muito provavelmente vai passar também com esse empate. Só vai aguardar aí a conclusão dos jogos, mas o Paraguai muito provavelmente passa também. Vou até pesquisar aqui para ver se o Paraguai já não está garantido com esses 4 pontos, porque tem algumas seleções que estão garantidas com os 4 pontos e outras não por conta aí de saldo de gols e outros critérios. Mas a seleção paraguaia estava ali numa situação bem confortável com o empate, né? Deixa eu ver aqui, o Paraguai ainda não está classificado, ainda não está matematicamente classificado. Por conta do empate, eles chegaram aos 4 pontos, mas uma combinação de resultados dos jogos que seguem aí nessa fase de classificação podem impedir, sim, o Paraguai de avançar para a próxima fase, né? Então a equipe ficou na 3ª posição do seu grupo. Para o Paraguai avançar, a situação é a seguinte: a seleção sul-americana tem essa confiança de que pode avançar, de que conseguirá passar entre os 8 melhores terceiros colocados, mas tem uma combinação específica de 8 resultados. Olha, tem que ser uma situação aí, realmente uma hecatombe para o Paraguai ficar fora. Para o Paraguai ficar fora, a Bélgica tem que vencer a Nova Zelândia, o Irã tem que vencer o Egito, mas sem golear, não pode ter uma larga vantagem aí de pontos. O Uruguai teria que ganhar da Espanha, Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita ou uma goleada da Arábia Saudita em cima de Cabo Verde. A Áustria e a Argélia teriam que empatar. O Congo teria que vencer o Uzbequistão. Portugal não poderia ser goleado pela Colômbia e a Croácia não pode perder de Gana e também não pode vencer por mais do que 2-0. Se acontecer essa combinação, se todos os astros ali se alinharem, se a gente tiver tudo ali alinhado, o Paraguai fica de fora. Caso uma dessas coisas aqui não aconteça, o Paraguai está classificado para a próxima fase da Copa. Mas, cara, que coisa louca essa situação aí da seleção paraguaia, viu? Muito provavelmente o Paraguai vai para a próxima fase.
De momento, com os resultados, né, que nós temos até agora, o Paraguai seria adversário da Alemanha, que terminou em primeiro do grupo E. Mas aí vai depender, né, porque pode mudar aí a classificação dos terceiros colocados e isso que vai definir o confronto da fase de 16avos. Então, neste momento, seria a seleção alemã, mas pode mudar o adversário do Paraguai na próxima fase da Copa do Mundo. Cara, que coisa louca, viu? Esse negócio aí de terceiro colocado, essa série de combinações, tá todo mundo maluco com isso. Tem seleção com 4 pontos que pode não classificar, que é o caso do Paraguai, tem seleção com 3 pontos que pode avançar. Então, tem que terminar todos os grupos pra gente ter uma situação clara do que vai acontecer na próxima fase da Copa do Mundo e quais serão os jogos definidos. Vamos então falar dos jogos de hoje. Hoje temos a definição do grupo I, às 4 da tarde. E olha, tem um jogo pra gente ficar de olho aqui, porque daqui pode sair o adversário do Brasil nas oitavas de final, na terceira fase. Noruega e França se enfrentam às 4 da tarde. Quem passar na segunda colocação do grupo I, pega o Brasil nas oitavas. Pode pegar o Brasil, né? Pode pegar o Brasil, pode pegar o Japão. Aí depende de quem passar. Esse é o chaveamento. Neste momento, a França e a Noruega estão empatadas com 6 pontos. Eu acho que a Noruega está na frente por uma questão de critérios de desempate. Deixa eu só confirmar aqui se nesse momento a Noruega é a líder. Não, a França é a líder. A França é a líder porque a França tem um gol a mais de saldo em relação à seleção norueguesa. Então, nesse momento, a Noruega está na segunda posição, a França joga por um empate, então, para ficar com o primeiro lugar do grupo. Quem passar em segundo, pega o Brasil na próxima fase. Então, se nesse jogo a gente tiver uma vitória da Noruega, a Noruega passa em primeiro, a França em segundo, e aí a França cai na chave do Brasil. Caso o resultado seja outro, um empate entre as duas equipes ou uma vitória da seleção francesa, aí teremos um confronto, poderemos ter um confronto entre Brasil e Noruega nas oitavas de final. Então, recapitulando, reforçando, quem passar em segundo do grupo I pode pegar o Brasil nas oitavas de final. Este é o chaveamento. Olha, eu queria correr da seleção da França, viu? Não queria pegar a França na próxima fase tão cedo assim na Copa, não. Ainda pelo grupo I, no mesmo horário, às 4 da tarde, a gente tem Senegal e Iraque. O Senegal ainda tem chance de avançar. Se vencer bem a seleção iraquiana, tiver um saldo legal aí no final das contas, pode passar entre os melhores terceiros colocados. Às 9 da noite, acontece a definição do grupo H. Teremos Cabo Verde e Arábia Saudita. Se Cabo Verde vencer o jogo, Cabo Verde está classificado para a próxima fase da Copa. Pode até passar com um empate a seleção de Cabo Verde, viu? Mas se Cabo Verde vencer o jogo, Cabo Verde tá na próxima fase da Copa do Mundo. E teremos também no mesmo horário Uruguai e Espanha. Pro Uruguai, só a vitória interessa. Pro Uruguai, só a vitória interessa para classificar. Com o empate, a situação fica muito difícil para a seleção uruguaia, mas fica muito difícil para o Uruguai conseguir garantir uma classificação com um empate para a próxima fase. Esse grupo, que é o grupo H, tem a Espanha na liderança com 4 pontos, o Uruguai é o segundo colocado com 2 e a seleção de Cabo Verde, nesse momento, é a terceira colocada com 2 pontos também. A Arábia Saudita está na 4ª posição com 1 ponto. Então, o cenário é o seguinte, Cabo Verde venceu o jogo, Cabo Verde vai passar para a próxima fase. Isso porque, como temos Uruguai e Espanha, um vai tirar ponto do outro. Se tiver um empate, Cabo Verde vencendo, passa o Uruguai, ficaria na 2ª posição, com 5 pontos. Caso o Uruguai vença a seleção da Espanha, aí a seleção de Cabo Verde ultrapassaria a Espanha na tabela de classificação e chegaria aí na próxima fase com 5 pontos conquistados. Então, Cabo Verde só depende de si para avançar para a próxima fase. A seleção da Arábia Saudita também ainda tem uma chance de classificação. Para isso, precisa vencer o seu jogo diante de Cabo Verde e torcer para que o Uruguai não vença o jogo diante da Espanha. Se esse cenário acontecer, aí a Arábia Saudita também passa para a próxima fase. Esse grupo H promete fortes emoções na decisão. E teremos aí também a decisão do grupo G, jogo que começa hoje e termina amanhã, né? A partida começa meia-noite,
as partidas, né? A Nova Zelândia joga contra a Bélgica e o Egito joga contra o Irã. Essas as partidas, então, do Grupo G da Copa do Mundo. Grupo G que tem a seguinte classificação. O Egito lidera com 4 pontos, o Irã é o segundo colocado com 2, a Bélgica está na terceira posição com 2 pontos e a Nova Zelândia está na quarta posição com apenas 1 ponto conquistado. A Bélgica precisa vencer o jogo, se vencer o jogo classifica, a seleção belga vai jogar aí contra o Egito e o Irã joga contra a Nova Zelândia, o Irã também pode classificar, a seleção da Nova Zelândia também pode passar para a próxima fase, vai ser um grupo aí que também promete fortes emoções nessa última rodada da fase de classificação, a fase de grupos desta Copa do Mundo. Só pra gente falar rapidamente aqui, né, de um outro assunto que não é Copa, esse final de semana tem GP de Fórmula 1. Vai acontecer o GP da Áustria nesse final de semana. Vou trazer aqui para vocês o que acontece nesse GP da Áustria de 2026. A corrida acontece no próximo domingo, às 10 da noite, mas eu quero passar aqui os horários, né? A gente já teve treino livre hoje pela manhã e também agora pela tarde. Já passando aqui, então, a classificação, ó, teremos ainda mais um treino livre que acontece amanhã. Esse treino livre está marcado para 7h30 pelo horário de Brasília e depois, às 11 da manhã, a classificação acontece lá no circuito no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. E a corrida às 10 da manhã. Essa, então, o calendário da Fórmula 1 para esse GP da Áustria que acontece neste final de semana. Deixa eu ver se a gente já tem aqui os resultados dos primeiros treinos. O Antonelli liderou o primeiro e o segundo treino. Gabriel Bortoleto não fez o primeiro treino livre, né? Ele acabou cedendo o carro dele para um piloto reserva da Audi, uma questão que faz parte do regulamento, né? As equipes precisam dar espaços para os pilotos novos. E depois, no segundo treino, o Gabriel Bortoleto ficou na 10ª posição. Fez o 10º melhor tempo no segundo treino livre, o brasileiro que corre pela equipe da Audi. Deixa eu ver aqui se a gente tem a classificação, o resultado de como ficou. Ó, Antonelli foi o mais rápido, Oscar Piastri e Lando Norris da McLaren ficaram na segunda e na terceira posição, Verstappen o quarto, Hamilton quinto, Russell em sexto, Hadjar em sétimo, Leclerc em oitavo, Lawson em nono e o Bortoleto fechou ali o top 10 desse segundo treino livre para o GP da Áustria, que acontece no próximo domingo às 10 da manhã. Na segunda-feira a gente fala também sobre essa corrida, tá bom? Gente, seguinte, vou encerrando por aqui essa edição do SBR Esportes. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Amanhã não, né? Amanhã é sábado, amanhã é final de semana. Vou estar trabalhando, mas não por aqui. Na segunda-feira eu volto já com o pré-jogo de Brasil e Japão, já trazendo tudo para você da seleção brasileira nessa partida contra a seleção japonesa na segunda-feira às 2 da tarde pela Copa do Mundo. Valeu demais pela audiência, muito obrigado, você fica aí com a programação da SBR e eu volto na segunda a partir do 12:30. Forte abraço e até a próxima, tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.